Aqui no canal Pretos FC com a segunda parte da entrevista do presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, à Rádio Bandeirantes, do programa Esporte e Debate. Comigo, com Ricardo Capriotti, com João Paulo Capelanes e com Pedro Ramiro. E o Augusto Melo começou falando sobre Cássio, uma pergunta até do Marcelo Rosenberg, nosso colega da TV Bandeirantes. O Cássio deu a declaração exclusiva para mim na Rádio Bandeirantes de que não descarta realmente escutar outras propostas, apesar de ter contrato pela dificuldade que foi o ano de 2023. Vamos ouvir Augusto Melo a respeito desta situação em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. Para mim foi uma surpresa também, assim como quando eu vi essa entrevista, mesmo porque o Cássio tem contrato até o final de 2024. O Cássio é um ídolo, não tem nem comentário. O Cássio, inclusive, se quiser carreira para frente, se depender de mim, com certeza, é um cara que tem uma história no Corinthians. Vai deixar muitas saudades assim que parar, porque é um grande goleiro. E me deixou surpreso também, mas que eu saiba não tem nada. E nós contamos com o Cássio sim. Nessa declaração, a gente tem a declaração, Capricho. Se quiser chamar a declaração do Cássio aí. Vamos ouvir, Vamos né, ouvir, é porque ele fala da eleição. Você fica no Corinthians, você tem contrato ou você recebeu alguma proposta do Grêmio? Não sei. Tem um monte de gente falando um monte de coisa. Até que eu sei, eu tenho contrato. Não sei. Geralmente a gente fala de ir para outro clube quando tem alguma proposta. E até o momento eu não sei se tem proposta ou não. Eu tenho contrato com o Corinthians. Futebol tu nunca sabe, tu nunca pode cravar nada no futebol, porque vem demonstrando, né, que o futebol nada é certo. Então eu não sei, quero terminar essa temporada aí, terminar a última partida aí, sair aí, tá perto da minha família aí, que esse ano foi um ano difícil, foi um ano pesado por todas as situações. O fato da eleição política também foi pesado, foi um ano conturbado. Eu, com todo respeito, todo tempo que eu estou no Corinthians, já vi várias eleições, mas esse ano, no meu ponto de vista, foi mais conturbado as coisas. Mas terminar a última partida aí, tentar fazer uma grande partida e classificar o Corinthians para a Sul-Americana, que é importante, é uma competição a mais. Primeira fase, ninguém quer jogar a Sul-Americana, chega nas quartas de final, todo mundo quer, então eu acho que é válido e vai ser muito importante classificar para a Sul-Americana e ter uma competição a mais no ano que vem. Em cima do que o Cássio disse da eleição, em algum momento passou pela sua cabeça que os jogadores entregaram o jogo contra o Bahia na véspera da eleição? O senhor sentiu isso vendo o jogo na Neoquímica Arena ou o senhor jamais imaginou isso? Não, jamais imaginei isso. Inclusive, jamais vai cair um raio duas vezes no mesmo lugar, né? Foi uma coisa que nem nós, foi impressionante. Eu, como corintiano, fiquei muito triste. É aquela história, né? O Mano, por isso que eu falo que o Mano é um grande treinador. Perdeu um jogo desse importante e depois recuperou logo em seguida numa vitória que ninguém imaginava também, pelos problemas que havia acontecido. Ele tem razão, é uma eleição, foi uma das piores. Eu estou há muitos anos no Corinthians, nunca vi uma eleição tão conturbada, com tanta dificuldade. Eu falei para vocês no início, tudo que nós passamos durante essa campanha, porque eles há muitos anos eles não tinham ninguém que chegasse perto para poder tirar o poder deles. E dessa vez, quando eles viram que teria um candidato à altura que poderia ganhar a eleição, por isso que aconteceu tudo isso. E infelizmente, se o Cássio está dizendo isso, que interferiu em relação ao grupo, é muito triste, né? Porque eu acho que os jogadores eles têm que ter paz, eles têm que ter tranquilidade para poder fazer o trabalho deles. Ô presidente, o senhor não fica em cima do muro, né? O senhor responde mesmo. Então, se o senhor tivesse dinheiro, o senhor chegou lá no Corinthians dia 2 de janeiro, olhou o cofre e falou, pô, tem um dinheiro aqui para contratar o jogador que eu quiser. Que jogador o senhor contrataria para levar para o Corinthians? É o que eu falei, eu traria os jogadores que as nossas características... Não, isso sim, a gente entendeu, mas qual é esse jogador que o senhor gosta, se o senhor enxerga aí e fala, ó, esse aqui cairia bem no Corinthians? Não, tem vários jogadores que hoje têm a nossa cara, tem jogadores muito bons, eu gosto de muitos aí, tem muitos jogadores que vestiria muito bem a camisa do Corinthians. O próprio Gabigol, ele tem a cara do Corinthians, é um jogador guerreiro, é goleador, sabe fazer gol. Enfim. Dá negócio com o Gabigol? Não, eu estou só citando um exemplo. Sim, né? mas... Claro, o salário dele é muito alto, ele tem contrato, mas eu digo que é um jogador que eu gosto. O próprio Soteldo é um jogador muito bom, Marcos Leonardo, enfim, tem muitos jogadores aí que a gente gosta. O Corinthians mesmo tem vários jogadores que eu gosto também. Enfim, o que a gente quer é trazer a característica de volta para o Corinthians.
Presidente, em cima ainda do Cássio, é claro que o senhor vai dar carta branca para o treinador, no caso o Mano Menezes, mas como o senhor mesmo falou, o presidente também entende de futebol. Esquece agora Augusto Melo como presidente, cara que vai comandar o clube nos próximos 3 anos. Você como torcedor de arquibancada, acha que chegou o momento do Carlos Miguel ganhar uma sequência ou ainda você, não que daria voto de confiança, que ele não tem que provar nada, o Cássio, obviamente, mas o senhor já está entendendo que muita gente também pensa assim, que o Cássio está entrando numa reta final de ciclo e o Carlos Miguel, quando joga, daqui a pouquinho está pedindo cada vez mais passagem? O que eu posso dizer é que o Corinthians está muito bem servido de goleiros, não tenho dúvida, o Cássio... O presidente está demais, o Vilarão está fazendo um trabalho tá ficando fantástico, em cima do muro, o presidente está demais. Não sou em cima do muro, eu fico muito feliz só em saber que no gol a gente não tem preocupação, estamos muito bem servidos. E mas isso o Carlos Miguel já sinalizou que ele gostaria de ser titular. O senhor teme perdê-lo de repente porque ele quer jogar? Ele tem contrato, ele tem muita qualidade. É o que nós queremos agora, a partir da semana que vem, já sentar com ele e conversar. É um excelente goleiro, tem contrato e o que nós queremos é que ele permaneça. Que é claro, o Cássio já está com uma idade, mais cedo ou mais tarde, e o Carlos Miguel tem que estar preparado já para isso. E ainda em cima também dessas saídas, teve um rapaz lá do PSG dando uma olhada no Gabriel Moscardo. Por quanto que o Gabriel Moscardo sai e ele fez no último sábado a última partida dele na Neoquímica Arena, não? Não, eu não vendo. Até na transição com o Duílio, até ele comentou, né? Moscardo, se receber proposta, eu falei, não, eu não vendo. Como eu venho dizendo toda a minha campanha, jogador nosso formado em casa será a nossa terceira receita no mínimo. Por que a terceira receita? Primeiro tem que ser as pontuais, televisão, enfim, arena, todas essas situações. A terceira, nosso atleta. Por que isso? É um garoto de 17 anos que fez 18 agora, praticamente ainda tem 17 anos. É um garoto que está numa transição, é um garoto que está tirando o peso agora, apesar de toda a sua categoria, de toda a sua responsabilidade, mas é um garoto que ainda vai se maturar para que a gente possa aí vender por 3, 4 vezes mais do que ele vale. E o Corinthians tem que voltar a ser bom vendedor no mercado, assim como vai voltar a ser bom pagador para que a gente possa ter credibilidade. Então esse atleta, eu deixei muito claro, até brinquei com ele lá na transição, falei, não vou te vender e não vou vender mesmo, se depender de mim, que a partir do dia 2 nós não vamos aceitar alguma proposta, a não ser que saia pela multa, e aí sim, mas dentro do que estão oferecendo eu jamais venderia. Quanto que é a multa dele? Não sei, para te falar a verdade, não sei. Eu sei que está vindo uma proposta acho que de 20, 25 milhões. Eu não venderia. Esse atleta é para mais de 40 milhões de euros no mínimo, que é o que eu costumo falar, tanto ele quanto o Wesley. Esses dois atletas, eles bem maturados, dando título para nós, eles valem 100 milhões de euros aí, nós pagamos todas as nossas dívidas. Mas, Augusto, desculpa, 40 milhões de euros é preço de Vinícius Júnior, né? Presente. Não, é muita coisa. Não dá. Se o Paris Saint-Germain botar, o Paris Saint-Germain botar 25 de euros à vista na sua frente, o senhor não vai vender, não tem como, presidente. Não vendo. Mas, presidente, 40 milhões de euros é valor de Vinícius Júnior, de Hendrick. E o Moscardo vai se tornar... Mas não. Olha acho ele muito bom jogador. Olha o Casimiro, o que fez aí, toda a transição dele. O Moscardo já é um garoto praticamente preparado, é um clássico, tem bom passe, tem pegada. Achei ele monstro um garoto mesmo. Cabeça erguida. Ele é bom mesmo. Estatura boa. Você imagina esse moleque, ele tem 4, 5 meses de titular. Imagina esse garoto daqui 1 ano e meio, 2 anos. Seleção brasileira e vai dar uma receita muito grande para o Corinthians e para ele também. Augusto, a atual gestão do Corinthians, né, tratou com muitos empresários, inclusive tem empresário que tem dinheiro para receber no clube. Muitos. Will Dantas, e vai embora. Vários, né, porque em alguns momentos até eles diziam que era necessário, porque o Corinthians não tinha dinheiro para contratar, não tinha dinheiro para pagar conta, precisava fazer negócio com o empresário ali. O empresário colocava dinheiro no clube, quer receber de volta agora. Como é que vai ser a sua relação com os empresários? Como é que vai ser essa relação a partir da sua gestão com os empresários? Relação comercial normal, oportunidade para todos. O Corinthians será aberto para todos. Jamais pegaria dinheiro de empresário, ao contrário. Existem as instituições financeiras, por isso que nós queremos dar credibilidade no mercado novamente, para que a gente possa ter uma condição melhor, se precisar, né? Nós temos nossas receitas, tem várias outras situações que você pode fazer antecipação, menos empresário. E não culpo o empresário também não, tá? Eu culpo quem faz negócio com o empresário. O empresário é a oportunidade, ele é um representante, assim como eu fui representante da minha empresa também. E ele vive de oportunidades.
cabe a quem dirige o clube para poder fazer o bom negócio para a instituição. Isso eu não vou abrir mão, eu vou cumprir tanto lei FIFA quanto estatuto nosso. Não vou abrir mão disso, por isso que nós vamos deixar a coisa muito transparente em tudo que nós vamos fazer, em termos de negociação, porcentagem. O torcedor nosso saberá de tudo, porque é isso que vai dar credibilidade novamente. Não vai entregar jogador da base para empresário? De jeito nenhum. E ali eu conheço muito bem, Capote. Ali eu conheço muito bem, de forma alguma. E até na minha campanha eu comentava algumas coisas nesse sentido, e um ou outro que criticava, mas é sempre do lado deles, isso não me importa, e é tanto que o resultado das urnas falaram. Esse jogador de base, ele tem que ser muito bem trabalhado e bem monitorado. Você tem 200 atletas numa base, não é os 200 que sobe, a cada ano sobe 3, 4 com um trabalho. E nós queremos a partir de dezembro ser uma fábrica de jogadores, não vou abrir mão disso. Esse jogador será monitorado, nós vamos criar um departamento para manter esses atletas, de que forma? O que um atleta, o que um jogador hoje que nasce no Corinthians ele precisa? Uma chuteira, um celular, um aluguel, um alimento, uma boa alimentação. O Corinthians não tem condições de fazer isso. Por que nós vamos precisar do empresário fazer isso? Aí depois eles falam, poxa, mas a hora que vai fazer um contrato profissional, você tem que dar uma porcentagem para ele. Você tem que dar se você não tiver financeira, dinheiro para poder pagar essa porcentagem. E aí dão uma porcentagem. Só que quem entende de futebol já sabe se esse garoto vai virar. Se ele vai virar, é melhor você dar um dinheiro do que dar uma porcentagem, porque essa porcentagem ela vai valer muito mais na frente. E é isso que nós temos que apostar. E é esse departamento que nós estamos já estruturando para que possa tomar conta dessa garotada a partir de agora. Claro que aí tem essa garotada que você vai buscar fora, em parceria com clubes menores, e aí eu não abro mão de 80% para o Corinthians. Isso eu já fazia na minha época de base. Trouxe alguns garotos para a base, deixando 80% Corinthians e 20% por parceria para outros clubes menores. Até porque 100% hoje é utopia. O primeiro contrato faz com 16 anos, é obrigado a fazer um contrato de 3 anos e não de 5, né? Sim. A lei é toda para empresário e para o jogador. E o clube que se dane, né? Eu queria saber a sua posição sobre a Libra. O Duílio Monteiro Alves entrou na Libra, que tem os chamados, uma quantidade maior de grandes clubes, dá para dizer assim, contra a Liga Forte do futebol. Na sua opinião, o Corinthians tem que ganhar mais do que os outros, assim como o Flamengo. O senhor é defensor dessa ideia? Ou o senhor é um democrata financeiro, já que o senhor tem falado sobre isso? Todos têm que ganhar o mesmo valor, o bolo tem que ser dividido de maneira igualitária. Não, o que precisa é acabar as vaidades, Prétio, que chegue a um bom senso, que pense em todos. Claro que o Corinthians ele sempre tem que ganhar um pouco mais, porque ele é uma visibilidade, ele é audiência, mas que também os outros menores têm que ter uma receita melhor para que continue mantendo esses times competitivos. Por isso que o nosso Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo. E eu não abro mão disso. Eu acho que o Corinthians, pela sua visibilidade, pelo seu retorno, ele sempre tem que ter um pouco mais. Isso eu não abro mão, já tive até algumas conversas em relação a isso. Tive uma conversa agora com o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo, muito boa também nesse sentido. A gente está entendendo essa transição. Está meio complicado, inclusive porque parece que a televisão também entrou agora na parada. Isso a gente quer entender melhor para que a gente possa opinar e não abro mão de o Corinthians sempre ser protagonista em tudo. O Corinthians é um dos clubes mais fortes do país, ele tem que estar sempre à frente, sempre procurando o melhor para ele. E isso, como presidente, eu vou brigar muito pela minha instituição. Esse é Augusto Melo, presidente do Corinthians. Eu já falei sobre isso, muita gente pegou no meu pé. O Augusto não disse isso, mas por bastidores, tá? Apenas por bastidores. Dos medalhões. Renato Augusto sai, Gil sai. Fagner tem contrato, mas se aparecer um bom negócio pode sair. Cássio a mesma coisa. Paulinho fica por causa da recuperação de lesão. E Juliano fica se entrar num acordo com redução salarial. Isso não é achismo, isso é conversa de bastidores agora. Se houver algo diferente do que eu estou informando, cobrem da diretoria, porque o pensamento inicial é esse que eu estou colocando neste momento. Vamos aguardar, assim que o Campeonato Brasileiro terminar, Augusto Melo vai começar a se mexer e novidades vão aparecer no Corinthians. E nós estaremos para apurar e para conferir nos próximos dias. Canal Prétio FC no YouTube, um grande abraço, saúde para todo mundo e até a próxima.